BATV, oferecimento Cipolate é pra você. Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BATV desta sexta-feira. E vamos aos destaques desta edição. A angústia de uma família de Teixeira de Freitas. Uma criança de apenas 9 anos tem uma doença grave e precisa de um medicamento que não é distribuído pelo SUS. Como eu vou pagar esse medicamento para o meu filho? Eu vou ver o meu filho morrer porque eu não posso comprar? Medidas mais duras contra a Covid-19 em Ibicaraí. Os serviços não essenciais não vão poder funcionar a partir de sábado, ao meio-dia, até segunda-feira. E a venda de bebidas alcoólicas está proibida a partir de hoje à noite. A adutora se rompe e causa vazamento de água no bairro São Roque, aqui em Itabuna. Um imóvel precisou ser interditado. Aí moeu os trem, tudo moeu tudo. Guarda-roupa, por debaixo, moeu as roupas, moeu a estante. Falta de vagas de leitos de UTI para a Covid nos hospitais do interior do estado pressiona as unidades da rede pública de saúde da capital. Isso e muito mais a partir de agora. Uma família de Teixeira de Freitas está numa angústia enorme porque uma criança de 9 anos tem uma doença grave e precisa de um medicamento que não é distribuído pelo SUS. O remédio, gente, é caro, é importado e a família não tem condições de comprar. Aí o caso foi parar na justiça. No peito deste menino de apenas 9 anos bate um coração acelerado. Vitor Gabriel é portador de uma doença rara, a síndrome do QT longo. O problema só foi descoberto depois que o pai de Vitor Gabriel teve uma morte súbita em 2016. O médico disse que se o pai teve essa morte súbita, provavelmente o filho teria herdado o mesmo problema que o pai. Foi quando ele solicitou um teste genético e que acabou ficando comprovado que o Vitor Gabriel tem o mesmo problema que o pai dele. A doença ocorre por causa de uma anormalidade nos canais de potássio ou sódio do coração, causando arritmias graves. É silenciosa e, em alguns casos, quando os sintomas ocorrem, o paciente pode ter desmaios, palpitações, batimentos anormais e até mesmo a morte súbita. Desde a descoberta da síndrome, Vitor passou a controlar os batimentos cardíacos com medicação. Mas a mãe conta que o remédio deixou de fazer o efeito esperado pelos médicos, por isso foi preciso mudar o tratamento. Agora, em março, o médico de Vitória regulou ele para o ICOR de São Paulo. Chegando lá, a médica disse que ele teria que tomar um medicamento chamado mexeletina. Só através desse medicamento é que a arritmia dele iria ficar controlada. Apesar de pequeno, Vitor já sabe que a medicação é indispensável para ele. Para diminuir os batimentos do meu coração, é para mim viver. A medicação é de uso contínuo, precisa ser tomada 3 vezes ao dia e não é fornecida pelo SUS. Rutileia conta que procurou a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas e teve a medicação negada. Segundo a farmácia, esse medicamento não é regulado pela Anvisa. Aí eles alegam que não pode fazer a compra do medicamento. Eu tentei, Kátia, por todos os meios legais. Entrei na ouvidoria solicitando esse medicamento. A farmácia deu a negativa. Foi quando eu vi que eu não iria conseguir, foi que eu entrei com ação judicial. No dia 14 de abril, a Justiça determinou a compra pela Prefeitura da medicação num prazo de 72 horas e multa de R$ 500 por dia para reverter em benefícios para o menino caso a medida não fosse cumprida. Mas o município recorreu da decisão. O gasto com a medicação chega em torno de R$ 700 por mês. Mesmo sem condições, Rutileia se apertou para garantir o tratamento inicial do filho. A medicação usada por Vitor Gabriel é importada. Segundo os médicos, é a única recomendada para crianças que têm a síndrome do QT longo. A cada dia que passa, a angústia da mãe aumenta, porque a medicação comprada por ela tem prazo para acabar, dia 28 de junho. Estou até sem pagar as minhas dívidas porque eu tive que optar pela saúde do meu filho. Mas esse medicamento é um uso contínuo. Como eu vou pagar esse medicamento para o meu filho? Eu vou
ver o meu filho morrer porque eu não posso comprar, sendo que o município pode me ajudar e estão negando ajuda para uma mãe que está desesperada. Para quem sonha em ter o coração batendo normalmente e ter um futuro pela frente, o pedido é um só. Eu peço que vocês ajudem minha mãe para comprar esse medicamento. Que coisa mais linda esse guerreirinho, né? Em nota, a Prefeitura de Teixeira de Freitas informou que recorreu da decisão da Justiça porque o medicamento não possui autorização da Anvisa para consumo no Brasil e que, segundo o Supremo Tribunal Federal, as ações que pedem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser necessariamente destinadas ao governo federal. Pois é, o processo segue na Justiça. A boa notícia é que hoje à tarde teve uma reunião entre representantes da Prefeitura e a mãe de Vitor Gabriel. Ficou acordado que o município vai providenciar o processo de compra. É claro que a gente vai seguir acompanhando. No início da tarde de hoje, uma adutora, se rompeu e causou um vazamento de água na rua Benigno Alves, no bairro São Roque, aqui em Itabuna. Uma família teve prejuízos e o imóvel precisou até ser interditado. Seu José estava na sala assistindo televisão quando houve o vazamento da adutora. Por cara aí fez o cano, aí quando estourou, aí a água subiu, começou a subir e jorrar água. Igual um ribeirão. Aí molhando os trem tudo, molhou tudo. Guarda-roupa, por debaixo, molhou as roupas, molhou a estante. Segundo a Imasa, a rede de água é antiga e não suportou a pressão de uma manobra de abastecimento. O imóvel foi interditado pelo Corpo de Bombeiros. Para abastecer o local que é no alto, a pressão da água rompeu a rede. A estrutura do imóvel não sofreu nenhum dano, certo? Na verdade, houve só o rompimento. A rede não estourou. Se a rede tivesse estourado, o prejuízo seria maior. Mas o imóvel em si não sofreu nenhum abalo na sua estrutura física. O representante da Imasa disse que a família foi retirada do local até que o problema seja resolvido. Nossa assistente social da empresa vai vir aqui e vai ver um local para acolher essa família, uma família com 10 pessoas. Ou a gente viabiliza um aluguel social ou instala eles em algum hotel ou pousada até se resolver o problema para que eles possam voltar para casa. E no futuro desenvolver um projeto para isolar essa rede, fazer uma nova rede entroncando numa outra adutora, para evitar esse problema, porque pode acontecer e todas essas casas da rua serem prejudicadas, passar por isso aqui ou até por um problema maior. A Imasa informou que a família mostrada na reportagem foi encaminhada para uma casa alugada na mesma rua do bairro. Disse também que eles só voltam para o imóvel depois de uma avaliação da Defesa Civil. A empresa disse ainda que a adutora que se rompeu foi mesmo isolada e que uma nova foi aberta na mesma rua. E nós mostramos mais cedo, hoje no Bahia Meio Dia, a situação dos moradores do bairro de Fátima, aqui em Itabuna. Eles dizem que estão há mais de 20 dias, sem água nas torneiras. Segundo a Imasa, houve um vazamento na encanação geral da Rua Monte Alto que comprometeu o abastecimento. Esta tarde, a empresa informou que já realizou um serviço no local e que o abastecimento será regularizado ainda hoje. Parte de uma carga de cerveja roubada foi recuperada pela polícia em Ilhéus. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias. O material roubado foi encontrado no bairro Malhado, em Ilhéus. Foram mais de 35 mil latas de cervejas apreendidas. Um comerciante foi preso. Segundo a polícia, a carga foi roubada no município de Jaguaquara, no sudoeste do estado. A carreta vazia foi encontrada pela Polícia Militar aqui em Itabuna. A polícia também informou que outros receptadores já foram identificados e que buscas continuam sendo realizadas para prender os envolvidos e recuperar o resto do material roubado. Em Mucuri, no extremo sul, a Câmara de Vereadores e a Prefeitura estão fechadas para atendimento ao público. A medida foi tomada porque os casos de Covid-19 aumentaram na cidade. O registro de novos casos era de 8 por dia, mas em abril pulou para 12. A situação piorou no fim do mês, quando pelo menos 4 vereadores contraíram a doença.
Servidores da Câmara também testaram positivo e o local precisou ser fechado. Os trabalhos na Câmara foram retomados na semana passada, mas de portas fechadas e sem a presença do público. Esta semana, a Prefeitura passou a funcionar apenas com serviço interno. As áreas de saúde e limpeza são as únicas funcionando normalmente, por serem essenciais. A Prefeitura informou que vai continuar fazendo o levantamento dos dados para ver quando as atividades voltam ao normal. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna, incinerou hoje 505 quilos de maconha, 22 quilos de cocaína e 7 quilos de crack. As drogas foram apreendidas há cerca de 1 ano e meio durante operações policiais. A ação também contou com a participação do Ministério Público e da Vigilância Sanitária do município. Medidas mais duras contra o coronavírus em Ibicaraí. A Prefeitura publicou um decreto que proíbe, já a partir das 10 da noite de hoje, a comercialização de bebidas alcoólicas, tanto na modalidade presencial quanto por delivery. E a partir do meio-dia de amanhã, sábado, somente serviços considerados essenciais vão poder funcionar, como farmácias, atendimentos relacionados à saúde, serviços funerários, entre outros. As medidas vão até às 5 horas da manhã de segunda-feira. No decreto, a Prefeitura considerou a confirmação do Laboratório Central da Bahia, o LACEN, de 2 amostras com variantes da Covid-19 no município. Agora, esporte. A canoísta Valdenice Conceição disputou hoje na Rússia uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio. A atleta, que é de Itacaré, mas rema por Maraú, disputou a prova C1 200 metros. Ela precisava ficar em primeiro lugar, mas só garantiu a 3ª colocação. Portanto, não ficou com a vaga olímpica, mas garantiu uma vaga na semifinal da 2ª etapa da Copa do Mundo de Canoagem, que também está sendo realizada na Rússia. Tem mais notícias, só que depois do intervalo são as notícias de todo o estado. Tchau, tchau.